Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a utilidade dos auxiliares e também de subgrupo, tá? No caso, se você não tem auxiliares para todo mundo, né, para fazer em estéreo, infelizmente a gente opta por não ter bastante saídas auxiliares ou outros tipos de saída, né? Para auxiliar em um monitoramento. Infelizmente a gente usa o que tem. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Todo mundo conhece já essa mesa aqui, a Soundcraft SX3204. Uma mesa muito boa até agora, não me deixou na mão por nada. Então eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. A gente usa a mesa toda, são os 32 canais completos, né? Assim, 32 canais entre aspas, porque tem os canais que são estéreo, né? Eu vou fazer essa adaptação depois para mim poder usar os canais em estéreo, mas por enquanto tá bom assim, porque é o padrão, né? Bom, a bateria, nosso som ele é todo ligado em estéreo, tá? RL. Então aqui ó, bateria, bumbo, tá? Bumbo. Eu uso dois microfones na caixa. Eu uso o microfone em cima e eu uso um microfone embaixo, tá? Lembrando, se você for fazer isso aqui, pessoal, usar dois microfones, um em cima para captar somente aquele som mais encorpado e um outro microfone embaixo para pegar mais o som da esteira, você tem que fazer o inverter da polaridade, tá vendo aqui, ó? Da fase aqui, ó, inversão de fase, tá vendo? Aqui, ó. Porque senão vai dar cancelamento, tá? Tom 1, tom 2, o surdo e os pratos, né? Aqui no pan vocês... porque eu tava fazendo a limpezinha aqui, mas a caixa eu uso um pouco mais pra cá. Tá bom? Que a caixa sai mais desse lado aqui e o lado do bateria, se você tiver... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Então, se você observar, a caixa da bateria é do lado de lá. Então, para causar esse efeito que a caixa, que o baterista, como se ele estivesse tocando a caixa do lado de lá, a gente joga a caixa mais para lá, certo? E bota aqui em meio-dia e 15. Falei errado? Meio-dia. Me falei meio-dia. Meio-dia e 15 para sair um pouco também aqui do outro lado, tá bom? O bumbo eu uso no meio. O TAM 1 eu jogo todo pro R, é o mesmo lado da caixa. O TAM 2 eu já jogo pro lado L, que é o lado do surdo. O surdo, pessoal, eu costumo deixar no meio, mas se você quiser usar assim, não tem problema. É até melhor ainda, porque ele causa o efeito estéreo. Eu vou até deixar assim. O que acontece? Quando você faz esse efeito aqui estéreo, quando ele bater no surdo, ele vai sair mais desse lado, né? Vai sair mais desse lado. Então, isso aqui é o certo, padrão, isso aqui deixar assim. Os microfones RL eu deixo eles assim todo aberto, um para cá e o outro para lá. Lembrando que esse aqui é o lado da caixa, por isso ele tá jogando todinho pro R, tá? E esse aqui é o lado que fica o surdo, por isso que ele tá jogando todo pro L. Então você tem que fazer isso aqui direito, porque senão seu estéreo não vai valer a pena você fazer isso aqui, porque você vai estar jogando para cá e o microfone over que fica do lado da caixa em cima captando os pratos tá jogando pro lado R, então não vai valer a pena. Você tem que saber qual é o microfone que você tá direcionando para cada lado, tá? Esse microfone aqui é o microfone do lado da caixa, por isso ele está pro mesmo lado, para você entender o efeito. Esse aqui é o canal do contrabaixo, eu uso no meio, tá vendo? Eu uso no meio. Aqui eu tenho um teclado. Por isso os canais dele aqui é estéreo. Eu abro um para um lado e o outro para o outro. RL, tá? Aqui eu tenho uma guitarra. A guitarra, pessoal, eu jogo ela mais pro lado de lá, tá? Fica mais alto do lado de lá. Eu vou explicar a vocês por que eu uso isso aí. Calma aí. Aqui eu tenho outro teclado, pessoal. Aqui a gente usa dois teclados. O que acontece? Esse outro teclado aqui, ele fica mais nos pianos e esse aqui é mais nos efeitos, né? Strings e por aí vai, e efeitos. E aqui eu tenho um violão, pessoal. O violão também tá aqui no meio, porém o violão ele vem mais para cá
para fazer o efeito estéreo com a guitarra, tá? Não esqueçam disso. Se você tem violão e tem guitarra, e seu som for ligado em estéreo, faça essa divisória, tá bom? Joga o violão para o lado e a guitarra para o outro lado. Lembrando que se o violão estiver desse lado aqui, eu tenho que jogar o violão para esse lado. Se o guitarrista estiver do lado de lá, eu tenho que jogar a guitarra para o lado de lá. Mas ali a galera fica juntinho ali, entendeu? Fica todo mundo desse lado aqui. Então você faz o efeito aí legal que vai ficar bem bacana aí. Aqui eu tenho uns talkback da galera aí, ó. Aqui é o talkback lá do tecladista para ele se comunicar com a galera, né? Com todos os músicos. E aqui eu tenho um talkback da mesa. Eu não vou explicar tudo porque é para mostrar para vocês aqui rapidinho. Então vamos lá ao que interessa. Vamos lá, galera. É o seguinte, essa mesa ela tem 4 auxiliares, tá? E 2 auxiliares de efeito. É muito difícil mesmo eu usar efeitos. Então o que é que eu faço aqui? Esse auxiliar é o retorno lá do pastor. Esses 2 auxiliares aqui, infelizmente, é o retorno do batera. Infelizmente eu só consigo usar 2, quer dizer, um instrumento aqui em estéreo, que é a bateria, tá? Então eu uso esses 2 auxiliares para fazer o efeito estéreo no ouvido do baterista, porque ninguém merece ter 8 microfones, sem falar de todos os instrumentos, e mais 8 microfones ali separados também de voz no ouvido em mono. Então não dá certo, é melhor botar em estéreo, né? O tecladista, o baixista, esse aqui eu uso para um retorno lá para os back, tá? É um volume para cada um. Aí a gente vai dosando, né, o que eles precisam lá ouvir direitinho, né? Mono, infelizmente, pessoal, mono não dá para fazer muita coisa não, que senão o som fica aqui um bolo no meio da testa, né? Então o estéreo a gente manda tudo no ouvido lá do baterista, bem dividido. Já os mono, os auxiliares que tá indo mono, eu não mando tudo, porque senão fica aquele negócio meio bem bolado, né? Eu boto por exemplo, o tecladista, pessoal, como dele é mono, ele não gosta de ouvir tudo, porque senão o som embola. Como ele fica pertinho da galera ali, então ele prefere ouvir só o teclado dele, né? E a voz dele e a voz da galera que tá cantando, pois ele fica do lado dos instrumentos ali, então dá para ele ouvir todo mundo, tá bom? O contrabaixo tá em mono também, só que o baixista ele gosta de ouvir todo mundo, então dá aquela dosagemzinha em cada e o baixo fica um pouco mais alto no ouvido dele, né? É claro. Uma coisa importante, nada de efeito no ouvido em mono, tá? Se tiver em mono, não bota efeito não, aquele reverb não, que fica horrível, tá? Ou se for em estéreo, libera um efeitozinho aí que vai ficar bacana. Pessoal, é o seguinte, só que aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 auxiliares, sendo que um é do pastor e o outro aqui de baixo é lá pro back, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 auxiliares. Então 2 eu uso na bateria e um eu uso no teclado e o outro eu uso no baixo. E os outros instrumentos, como é que faz? Então, vamos lá. O guitarrista, ele também, como ele fica ali perto de todo mundo, ele gosta simplesmente de ouvir a guitarra dele, né, mais alta no ouvido dele, e o talkback, porque ele fica perto de todo mundo e lá tem umas caixas também de voz de retorno lá no chão, então dá para eles ouvir direitinho. Então a gente optou não botar nada no ouvido dele porque também é mono, porém ele usa o center como um auxiliar mono, como se fosse um potenciômetro desse aqui, normal. Porém, a gente bota aqui em 0 dB, um exemplo, né? E eu aumento aqui a guitarra dele, então eu ativo o center, tá vendo aqui, ó? Eu ativo o center, aqui é o volume de PA, então automaticamente eu estou jogando volume lá no ouvido dele. Quando ele pede para baixar um pouco no ouvido dele, eu posso baixar aqui, né? Ou ele pode baixar direto lá, que lá o Power Play fica lá no palco do lado deles, então ele pode baixar direto no canal dele lá, separadamente. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Então, galera, como eu falei para vocês, o Power Play fica aqui no altar, né, no palco aqui, perto deles. Então eu tenho tudo separado aqui, ó, batera, teclado,
baixo, guitarra e o outro tecladista. Eu botei foi o nome dele. Aí aqui eu esqueci de colocar o violão, porque eu ainda vou fazer a mandada de via de lá pra cá, pra vir para esse outro canal aqui pro violão, entendeu? Então se tiver muito alto aqui, ele pode baixar direto aqui no canal dele, né, de qual instrumento que tiver mais alto. Como eu tinha falado, eles ficam tudo perto aqui do outro, ó. Aqui fica um tecladista, ali fica o outro tecladista, aqui fica o guitarra, tá vendo aí? É tudo microfonado. Aqui fica o guitarra, aqui fica o baixista e ali fica o batera. E do mesmo jeito que eu mando aqui pro guitarrista, né? Para ele ouvir lá no fone de ouvido dele só o que ele quer. Lembrando, pessoal, antes que eu esqueça, não há uma possibilidade de você fazer, eu vou mandar, e se eu conseguir apertar Center aqui para todo mundo e mandar para ele? Aí não vai dar certo. Vai sair som? Vai. Porém, você está mandando para ele o que você está mandando para PA, entendeu? Ou seja, se você tiver aumentando aqui os teclados, né? Se o teclado está baixo, você aumentou mais o teclado, automaticamente você está aumentando tanto na PA quanto no ouvido do guitarra. Por isso, eu não aconselho vocês usar isso aqui, mandando tudo para o ouvido, né? Pelo Center, dessa maneira que você pode atrapalhar o monitoramento aí do músico, né? Então aqui pro ouvido dele é só o que ele realmente quer, né? O que ele acha, o que ele precisa. Infelizmente, por ser mono e desta maneira aqui, que não seria o correto, tá bom? Não seria o correto, mas como a gente não tem uma mesa aí que tenha pelo menos aí uns, deixa eu olhar quantos instrumentos seria aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, pelo menos aí, botar uns 18 auxiliares para fazer tudo em estéreo, entendeu? Porque eu falei 18 porque tem um monitor que fica também lá no chão, né, para os pastores, e tem um monitor também que faz o retorno lá dos back também, que fica lá do outro lado, né? Então 18 auxiliares seria o suficiente para fazer todo mundo estéreo, que ainda iria sobrar os auxiliares para fazer monitor lá para o pastor. Mas enfim, e tem também aqui o auxiliares. Eu uso esse subgrupo aqui para levantar o dos músicos para ir para PA. Porém, me sobrou dois aqui. Isso aqui eu estou usando como efeito, né? Só que agora eu não vou mais usar esse efeito aqui. Eu fiz uma mandada aqui vendo para o subgrupo. Quando eu aumento o subgrupo, aí eu venho para cá, aumento um efeito na PA e tenho todos esses auxiliares para sair efeito em cada canal individual, inclusive também aqui, ó, no center, no meio, tal, etc. Se você quiser saber como eu fiz essa ligação aí, tem eu fazendo essa ligação aqui no canal, tá bom? Aí me sobrou isso aqui. Aí o que é que eu fiz? Mesmo jeito, vim aqui, né? Aí tem aqui, ó, subgrupo 1 e 2. Eu vou focar aqui. Subgrupo 1 e 2, vocês podem ver aqui, ó, subgrupo 1 e 2, subgrupo 3 e 4. O subgrupo 1 e 2 corresponde a esses dois subgrupos aqui, né? O subgrupo 3 e 4, cadê aqui? O subgrupo 3 e 4 corresponde a esses outros dois aqui, né? Então, para o outro tecladista escutar o instrumento dele, foi necessário eu pressionar aqui subgrupo 1 e 2. Porém, existe um detalhe. Eu tenho que jogar ele todo para esse lado aqui, pro lado R. Para quê? Quando eu direciono para esse lado, ele vai sair somente desse lado, nesse canal. Se eu deixar ele no meio, ele vai sair nos dois. Entendeu? Porque eu estou usando cabeado atrás da mesa, tem a saída para subgrupo. Então eu copiei
né? Copiei não, botei um P10 jogando lá pro Power Play. Então ele seria como se fosse um auxiliar normal. Então desativa aqui para não sair no URL na PA, tem que desativar, tá? Deixa eu focar aqui. Tem que desativar para não sair no URL da mesa. Então desativar, tá vendo aqui que é ativado? Porque aqui quando eu levanto esses volumes sai na PA. Então aqui eu desativo para não sair na PA. Aí sai só no ouvido dele. Aí tem esse detalhe que eu falei para você que tem que jogar pro lado esquerdo aqui, ó, lado direito R. Tem que jogar todinho pro lado R, tá bom? Para poder sair só de um lado. Se eu botar ele no meio, ele vai sair nesse outro aqui também. Então eu não quero que saia desse lado quando eu estiver usando um efeito. Conseguiu entender aí? Então o vídeo é isso aí. Se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário aí que eu volto com muita pressa para ajudar vocês aí. Tá bom, pessoal? Valeu, forte abraço, fui!